Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, é uma alegria poder estar aqui com você novamente estudando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 5. A lição de número 5, que trata das expressões, dos anúncios feitos por Jesus nos evangelhos sinóticos. Aqueles assuntos que precisamos estar atentos, precisamos estar observados muito bem, para que não sejamos pegos de surpresa quando da volta de Jesus, É preciso saber que Jesus vai voltar, mas nós não sabemos quando ele vai voltar. Para isso é necessário que estejamos o quê? Sempre prontos para recebê-lo, para no momento que ele vier, nós nos encontre fazendo aquilo que ele nos propôs, aquilo que ele deixou para nós, E assim, o texto em questão, ele tem essa finalidade, São 2 capítulos de Mateus bastante grandes, não vou ler os 2 capítulos, mas vamos ler Marcos 13, 23, que diz assim: tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. O quê? São os eventos que precedem a vinda de Cristo. Quando Cristo foi perguntado pelos seus discípulos quando eles saberiam, como eles saberiam que Jesus estava para voltar, ou seja, como eles identificariam a proximidade do retorno de Jesus, Jesus simplesmente mandou que eles ficassem atentos a alguns sinais. E aí a nossa lição, ela foca em trabalhar um pouco dessa realidade, de informar um pouco de quais seriam esses sinais, ou de que forma esses sinais eles têm se apresentado ou se apresentariam. Falando para os discípulos, Jesus deixou algumas orientações e falou a respeito de alguns acontecimentos que estariam para acontecer quando ele estivesse perto de voltar, E Jesus ele deixou uma lista, Uma lista de eventos em que esses eventos eles de forma dinâmica têm acontecido durante algumas épocas. Segundo o autor, tem acontecido em algumas épocas, já aconteceram algumas vezes no decorrer da história da humanidade. Porém, assim, acreditamos que a frequência com que esses eventos hão de acontecer, a frequência, elas vão demonstrar essa proximidade e deixar claro para nós que esse tempo está próximo. Obviamente, na linguagem usada aqui pelo autor, esses eventos não têm uma preocupação cronológica, Não tem uma preocupação cronológica, porque mesmo que quando perguntado diretamente quando viria, Jesus disse que nem ele próprio naquele momento, naquela circunstância, naquele tempo, tinha essa resposta. Agora, deu o quê? Deu sinais. Deu sinais de que ele viria. E que quando estes sinais eles se apresentavam, a vinda de Jesus estaria próxima. O famoso sermão profético, O
Senhor, ele focalizava suas palavras no como, né? Os ensinos do mestre foram preciosos no enfrentamento daqueles dias difíceis, vivenciados pelos cristãos do primeiro século e certamente continuam valiosos para os cristãos da atualidade. É interessante pensar que esta conversa entre Jesus e os seus discípulos teve origem na admiração demonstrada por eles ao observarem as belíssimas edificações do templo. A expectativa dos discípulos ao mostrar o templo para Jesus é que Jesus se encantasse com a beleza do templo, né? A gente olha para um templo muito bonito e a gente olha para aquela estrutura forte, aquela estrutura rígida, aquela estrutura robusta e se encanta com a beleza e com a força, com a potência da estrutura. E Jesus ele não estava olhando para aquele templo, para aquele prédio. Jesus estava vendo as coisas de uma outra perspectiva, de uma perspectiva muito maior do que a perspectiva que aqueles discípulos estavam vendo, né? Jesus não tinha uma expectativa de reino terreno, de reino temporal. Jesus tinha uma expectativa de estrutura eterna. Jesus tinha uma expectativa, uma visão de reino eterno, né? Não é uma expectativa, no caso de Jesus, mas uma realidade. A visão de Jesus, ela transcende a visão dos apóstolos a respeito daquele texto. E aí, Jesus faz algumas predições sobre isso. Uma delas é o primeiro ponto da nossa lição, que fala sobre o quê? Sobre a queda de Jerusalém e a segunda vinda de Jesus. Jesus ele fala que o templo tão bonito, que tanto admirava os seus discípulos, que tanto perturbava e embelezava a ideia dos seus discípulos, ia ruir, ia ser destruído, ia ser totalmente, ia desaparecer totalmente. Não ia ficar pedra sobre pedra que ficasse em pé. Jesus ele é bem específico e aquilo chocou os seus discípulos. Aquilo chocou porque na perspectiva dos discípulos, na realidade do discípulo, na grande admiração dos seus discípulos, o templo de Jerusalém era algo impenetrável e indestrutível. Coisa que no ano 70 da era cristã aconteceu, ou seja, o templo de Jerusalém foi totalmente destruído, ele foi derrubado, né? Ele foi alinhado com o solo, ele foi totalmente destruído, aquilo aconteceu. E a beleza não está no fato do templo ser resistente, mas o reino de Deus ele não é como uma estrutura física. Ele não é uma estrutura física, ele não é uma estrutura que vai permanecer para sempre, mas o reino de Deus vai permanecer para sempre. O templo iria cair, mas a estrutura não, a estrutura ela ia viver para sempre, ela ia durar a estrutura ia cair, mas o reino de Deus não, o reino de Deus vai existir para sempre. E Jesus ele vem falando de alguns sinais. Ele fala de falsos profetas, ele fala de fome, ele fala de terremoto, ele fala de pestes, ele fala de guerra. E ele diz que quando ele estivesse para vir, essas situações, essas circunstâncias, essas questões, esses eventos iriam acontecer, não é? Mas ele diz, não é o fim ainda, né? Ainda não é o fim, é o princípio das dores. Nós temos vivido o princípio das dores, assim como em algumas outras épocas, em algumas outras circunstâncias do tempo, alguns já viveram. E temos que ver, assim, de maneira geral, que não existia uma preocupação cronológica da parte de Jesus para que esses eventos
fossem ocorrer e efetivamente ele viesse. Nós não podemos trabalhar com a questão de tempo e espaço, né, a respeito desses acontecimentos. Acredito que, à medida que esses acontecimentos vão se intensificando proporcionalmente, eu acredito que a gente esteja mais próximo, cada vez mais próximo da volta de Jesus Cristo. Isso precisa ser observado. Não era uma preocupação de Jesus dar uma data determinada, fazer um juízo exato do tempo em que ele voltaria, mas a preocupação de Jesus era sim de que estivéssemos preparados para a sua volta, porque ela iria ocorrer em algum momento. E a preocupação nossa não deveria ser de quando esse momento aconteceria, mas de que diante dos sinais às quais estamos sujeitos e a quais o povo de Deus já esteve sujeito em outra época, nós estivéssemos preparados para a sua volta. O que é estar preparado para a volta de Jesus? Preparado para a volta de Jesus é viver o Evangelho. E aí, se eu for explicar aqui esse preparo de viver o Evangelho, eu vou voltar às outras lições que a gente tem estudado até aqui, né? Que é exatamente a respeito das leis do reino, é viver as leis do reino, é viver o reino, é ter um compromisso com Cristo, com a sua causa, é andar com Ele. Que é isso? Quando Jesus vier, Ele quer nos ver com uma fé firme, com a fé fundamentada. E Ele não nos quer ver enfraquecidos, deixando de lado a nossa fé, abandonando a nossa fé. Essa deve ser a nossa preocupação diante dos fatos, né? Diante daquilo que ocorre. Muitas das coisas que Jesus falou aconteceram lá naquele tempo, lá no primeiro século. A queda do templo, a fuga dos judeus para os montes, a fuga pela Judéia, por Moabe, a fuga pelos montes, tudo isso aconteceu. E algumas outras coisas, se nós olharmos os relatos do capítulo 24 e 25, nós vamos enquadrar ele na atualidade, nós vamos ver que estamos vivendo um tempo em que reino se opõe a reino, que estamos vivendo um tempo de terremoto, um tempo de fome, um tempo de doença, um tempo de... Então, esses sinais que outrora ocorreram, ocorrem também nessa época, nesse tempo. E quando que a gente vê isso? A gente vê isso quando a gente vai procurar na história eventos que se encaixam e que se encontram na profecia de Jesus, naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus nos alertou como sendo o tempo da sua volta. A gente vai ver isso no ponto 2, né, da nossa lição. No ano de 70 depois de Cristo, cerca de 37 anos após o sermão profético ter sido pronunciado no Monte das Oliveiras, sob a liderança do comandante romano Tito, a cidade de Jerusalém é invadida e destruída pela segunda vez em sua história. Quando chegou a crise, os judeus cristãos fugiram para Pela, na Pérea, uma das cidades da Decápolis. Para chegar lá, tiveram que fazer uma viagem de 160 quilômetros, através dos montes da Judéia e de Moabe. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, Jesus falou isso, Mateus 24, 16. Os soldados romanos também colocaram fogo no templo e, posteriormente, por ordem de César, nivelaram as suas paredes, ou seja, botaram a nível do chão aquilo que Jesus já havia proferido, né? Em verdade, vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24, 2. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. O historiador Flávio Joséfo afirma que quando Félix era procurador da Judéia,
tornaram-se tão numerosos os impostores de natureza religiosa que alguns deles eram mortos quase todos os dias. 3 desses falsos cristos são mencionados no livro de Atos. Teudas, Atos capítulo 5, verso 36. Judas da Galileia, Atos 5, verso 37. E o egípcio, Atos 21, versículo 28. Ou seja, falsos cristos, ou seja, pessoas que tentam enganar a fé, né? Teudas era um enganador da fé, era um perturbador da igreja de Jesus Cristo. Ele tinha como finalidade fazer e criar conflito na igreja. E ouvires falar de guerras e rumores de guerra. Quando lemos essa passagem, naturalmente pensamos nos inúmeros conflitos bélicos de nossa história recente. Contudo, é importante observar que os judeus do primeiro século vivenciaram o cumprimento dessas palavras ainda na sua época. Ou seja, há eventos em épocas anteriores que estão alistados no sermão profético de Jesus. Tá? Qual a finalidade dessa observação, desse trabalho do autor da revista? Dizer que nós não devemos estar preocupados com o tempo, mas com a condição em que nos encontramos na época em que vivemos. Porque o foco aqui, irmãos, perceba bem, o foco aqui não é quando Jesus vai voltar, é como Jesus vai nos encontrar quando Ele voltar. E aí a gente vai para onde? A gente vai para o terceiro ponto da nossa lição. E eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nele, porque ele é mais importante. Tá? Jesus deixa claro neste sermão que não há meios de predizer os eventos precisos que precederão a sua vinda final, a vinda final do Filho do Homem, a sua vinda. Né? Pois esses eventos serão inesperados, como a vinda do dilúvio foi nos dias de Noé, como o ladrão que vai invadir a sua casa. O ladrão não marca hora para invadir a sua casa. Você está lá, tudo bonitinho, botou câmera, botou cachorro, botou tudo. O cara vai lá, de repente, entra na sua casa, invade a sua casa no momento em que você está entrando, em que você prendeu o cachorro, em que você desligou o alarme, desligou a câmera. Ele chegou de supetão, de surpresa. Ele não vai avisar você que ele vai chegar e esperar você no seu portão para quando você entrar, ele entrar junto com você. Então, o foco, a preocupação de Jesus em informar os discípulos a respeito da sua volta é: estejam prontos para quando eu voltar, sejam vigilantes, busquem dar frutos no reino, busquem desenvolver o reino dos céus aqui na terra, busquem proclamar a mensagem do Evangelho, a mensagem que salva. Não estejam preocupados com o dia da minha volta, mas em como vocês estarão quando eu voltar. Em como eu vou encontrar a fé de vocês quando eu voltar. E como eu vou encontrar o serviço de vocês quando eu voltar. Como eu vou encontrar o coração de vocês quando eu voltar. A preocupação nossa deve ser viver uma vida que agrade a Deus todos os dias, em todos os momentos. E todos os cristãos de todas as épocas têm que ter a mesma preocupação, ou seja, como é a nossa vida cristã, como estamos desenvolvendo, como estamos amadurecendo, que frutos estamos dando para o reino, qual o tempo que nós temos gastado com o reino, qual a alegria com a qual nós trabalhamos e produzimos para o reino. Nós devemos estar preocupados com isso. Não é? Porque Jesus vai voltar, eu não tenho dúvida disso. E quando Ele voltar, em que condição eu vou estar? Como eu estarei? Qual será o meu compromisso com o reino? O que eu terei desenvolvido? O que eu terei deixado para os que vêm depois de mim? Muito importante, irmãos, não é só vivermos o Evangelho no nosso tempo, mas com a geração seguinte que nos sucede. É importante, a gente não tem essa preocupação, mas a gente deve desenvolver o reino sempre com a preocupação daqueles que vão nos suceder, sim, da continuidade, do legado que deixamos,
nível de comprometimento que nós atingimos em deixar as pessoas que darão sequência à expansão do reino de Deus. É importante, muito importante, a gente entender isso. E é esse tipo de comprometimento, esse tipo de comprometimento, esse tipo de envolvimento, esse tipo de preocupação e foco que Jesus espera de nós. Que quando Ele chegar aqui, quando Ele vier, seja o tempo que for, seja a hora que for, seja o dia que for, Ele nos encontre servindo ao reino. Ele nos encontre produzindo frutos. Ele nos encontre desenvolvendo a sua igreja, trabalhando para o amadurecimento espiritual dos nossos irmãos, para o desenvolvimento de novos discípulos, para o cuidado da igreja, para que ela se torne cada vez mais robusta, cada vez mais forte, cada vez mais comprometida, não sei se numerosa, porque larga é a porta que leva para a perdição, estreito é o caminho que leva para Deus, não porque Deus o fez assim, mas porque é mais fácil a gente amar ao mundo do que amar a Deus e as coisas de Deus. E vivemos um tempo de enfraquecimento da mensagem, vivemos um tempo em que a apostasia tem crescido, nós vimos isso nas lições anteriores, a apostasia é o enfraquecimento da fé, né? A apostasia é o enfraquecimento da fé, é o que leva a fé à morte, é a apostasia. Então a preocupação é de como Jesus vai nos achar. Jesus vai nos achar vigilante, Jesus vai nos encontrar vigiando, Jesus vai nos encontrar orando com fé, Jesus vai nos encontrar produzindo, comprometidos com o seu reino, com o desenvolvimento do seu reino. Ou Jesus vai nos encontrar apáticos, sentados, alheios ao desenvolvimento do reino, frios, distantes, ou mornos, inertes. Ele vai se agradar do que ele vai ver quando ele voltar, ele vai se agradar de como a nossa fé tem se desenvolvido, de como a nossa fé tem caminhado. Jesus vai se agradar disso, irmãos. Você tem pensado dessa forma? Você tem pensado nisso? Você tem vivido assim? Pensar e agir traz algumas questões para a nossa reflexão que precisam ser bem fixadas. A primeira, né? Nós temos nos encantados mais com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Nós temos pensado mais nas coisas do dia a dia, mais nas coisas que vão morrer conosco, que vão se acabar, que são transitórias, que são temporais, do que com as coisas que são eternas, do que com as coisas que são para sempre, do que as coisas que importam verdadeiramente na existência de um cristão. Nós temos a cabeça de um cristão ou um coração de um ímpio. O que nós estamos desenvolvendo, como nós estamos desenvolvendo, o que nos maravilha é a beleza de uma vida salva em Cristo Jesus, de uma vida recuperada, de uma vida restaurada em Cristo Jesus, ou a beleza de uma linda celebração com música, com coreografia, com uma pregação eloquente. O que tem sido? Com o que nós temos nos maravilhado? Com a roupa que os nossos irmãos vêm para a igreja, com os carros que se apresentam, ou com as pessoas que resolvem aceitar a Cristo e mudar a sua vida, com o desenvolvimento da vida daqueles que aceitam o discipulado, daqueles que deixam de ser bebês em Cristo e passam a amadurecer, e passam a pregar, e passam a discipular novas pessoas, e passam a
trazer mais pessoas para o reino. Qual a beleza? O que tem nos admirado? As coisas do mundo, um hall bonito, com a placa para a gente tirar foto e postar aí nas redes sociais, ou as pessoas que estão se convertendo, entregando a sua vida a Jesus? O que mais admira a gente? Um jogo de luzes bonito, não é? Há 2 domingos atrás, nós vimos que o cenário não era tão bonito, o cenário era diferente, muito mais simples, muito mais fechado. Não é? O cenário que eu falava com os irmãos não era tão atrativo quanto o que a gente tem aqui hoje. Mas o que importa é a palavra. Será que nós nos admiramos mais da beleza da estrutura ou da palavra que entra no nosso coração? Isso é uma reflexão que precisamos fazer, né? Jesus alertou aos seus discípulos quanto ao cuidado que deveriam tomar a fim de não serem enganados pelos falsos profetas, bem como não se deixar alarmar pelos acontecimentos desse mundo. Ou seja, você tem se preocupado com os falsos profetas? Você tem dado ouvido aos falsos profetas? Você tem conseguido, através da ação do Espírito, a ação da sua comunhão com Deus, através do Espírito Santo, você tem percebido e não se deixado enganar pelos falsos profetas? Olha, irmãos, tem muito falso profeta nesse tempo. Muito. Muitas pessoas querendo tirar o seu foco do que verdadeiramente importa. Muitas pessoas falando em nome de Deus, usando o nome de Jesus como se fossem íntimos dele e nem o conhecem. Muitos têm levantado a Bíblia e usado a Bíblia de forma equivocada, fora de contexto, para enganar o povo de Deus, e o povo tem se deixado enganar. Você tem se deixado enganar pelos falsos profetas da atualidade? Sabe por que essas coisas acontecem, irmãos? Porque verdadeiramente nós devíamos ter o compromisso de ler a Bíblia e não somos assim tão leitores afincos da palavra de Deus. Precisamos ler mais a palavra de Deus para podermos identificar os falsos profetas. Jesus enfatizou a importância de nos mantermos alertas acerca da sua vinda. Precisamos cultivar o senso de expectativa de que o nosso Senhor voltará em breve. Ou seja, a gente tem que estar sempre esperando pela volta de Jesus, a gente tem que estar sempre alerta, sempre pronto para receber Jesus, sempre pronto para abraçar Jesus. Existem pessoas, queridos, que têm medo que Jesus volte, que não querem que Jesus volte agora porque estão vivendo a vida que sonharam. E aí, se Jesus voltar agora, acabou aquele momento. Acabou aquela realização pessoal, aquela realização social, aquele momento que você está vivendo. E tem pessoas que querem que Jesus demore mais para voltar. Não vem agora, porque se ele voltar, acaba tudo. Você é um desses? Você tem pensado assim? Qual tem sido sua expectativa? Que Jesus volte amanhã? Que Jesus volte depois de amanhã? Que Jesus volte agora? Jesus volta daqui a pouco. Qual a sua expectativa? Você vive, você dorme e acorda na expectativa de que Jesus volte para estar com Ele na glória, se livrar de todo esse sofrimento, de toda essa luta. Essa expectativa daqueles que verdadeiramente são salvos, daqueles que verdadeiramente creem, eles vivem em compromisso com Cristo, com a sua obra, fazendo aquilo que Cristo propôs, esperando que Cristo volte e o encontre e se agrade da sua vida e do seu coração. Eu quero que quando Cristo voltar, seja o tempo que for, Ele me encontre servindo com o coração satisfeito. E você? O que você espera? Você tem essa expectativa? Você tem essa expectativa de que Jesus pode voltar a qualquer momento? Você vive nessa expectativa? Você dorme e acorda nessa expectativa de que Cristo pode estar contigo a qualquer momento? Essa é a expectativa nossa, irmãos. Essa é a expectativa dos servos do reino, daqueles que servem a Cristo Jesus com alegria, daqueles que têm a alegria de levar a palavra, o ensino, as leis do reino na sua vida, estampada no seu coração, que ela possa ser vista por todo e qualquer que estiver à sua volta,
que ela possa ser lida através dos seus atos, através das suas atitudes, através do seu comprometimento, através da sua fé. É assim que Deus quer nos ver, é assim que Deus quer nos encontrar. Não preocupados com o tempo cronológico em que Ele vai voltar, mas não amedrontados pelos sinais de sua volta, mas comprometidos com o seu reino, com a sua causa, com o seu amor, com a sua misericórdia. É assim que Jesus quer nos encontrar, vigilantes, prontos para servir, servindo ao Senhor com alegria. Você serve o Senhor com alegria? É um peso para você estar na casa do Senhor? É um peso para você toda vez que alguém pede alguma coisa relacionada à obra? É uma dificuldade? É um transtorno? É um transtorno? Reflita sobre sua vida e esteja pronto, esteja preparado, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Pode não ser hoje, pode não ser agora, pode ser amanhã, pode ser quando você for dormir, pode ser daqui a pouco, pode ser o ano que vem, pode ser que você se vá antes dele voltar, mas Jesus vai voltar. E como Jesus vai encontrar você quando ele voltar? Vigilante? Pronto para recebê-lo? Pronto para agradar seu coração? Ou uma apóstata da fé? Alguém triste? Alguém que desprezou a bendita salvação do Senhor? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Que essas palavras tenham abençoado o seu coração. E que, se você tiver a oportunidade, esteja conosco no templo, nas nossas celebrações. Vai ser uma alegria poder abraçar você, vai ser uma alegria receber você aqui no nosso templo. Estamos de portas abertas todos os domingos, a partir das 9 horas, escola dominical, 10 horas culto, 20 horas culto. Você é sempre bem-vindo. Quintas-feiras também, às 20 horas, culto de estudo bíblico e oração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Bom domingo para você.